Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Como estão? Tudo em paz? Pois bem, eu sou o professor Danilo Cruz, sou voluntário aqui do canal e estamos hoje continuando com o nosso estudo da belíssima obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Estamos no 3º volume e hoje nós abordaremos 2 capítulos. O primeiro se chama A Filha de Jairo e o segundo se chama Jesus em Nazaré. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. O que é que coloca Pastorino? Então ele começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 23 a 26, quando Mateus diz assim: Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, ao ver os locadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. E caçoavam dele. Mas, retirada a multidão, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse fato correu por toda aquela terra. O mesmo fato é descrito por Marcos no seu Evangelho, capítulo 5, versículos de 35 a 43. Ele ainda falava quando vieram da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Tendo Jesus ouvido o recado que foi dito, imediatamente disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas confia. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e que choravam e lamentavam muito. E tendo entrado, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E caçoaram dele. Tendo, porém, feito sair a todos, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou aonde estava a menina, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que se traduz: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então eles ficaram atônitos, e Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a ela de comer. Lucas, o médico, vai falar no capítulo 8, versículos 49 a 56 de seu Evangelho. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: Tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, respondeu-lhe Jesus: Não temas, apenas confia e ela será salva. Tendo chegado à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a prantearam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E caçoavam dele, porque sabiam que ela estava morta. Porém, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. E seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele mandou que dessem a ela de comer. Seus pais ficaram atônitos, mas ele advertiu-os de que a ninguém dissessem o que havia ocorrido. Aí Pastorino começa dizendo que era um hábito antigo entre os israelitas contratar tocadores de flauta e também carpideiras, pessoas que eram chamadas para velarem o morto e acompanhar os funerais. Por mais pobre que fosse a família, esses elementos não faltavam. E quanto mais podia despender, mais barulho era necessário para exprimir uma dor maior ainda. Então, um chefe de sinagoga que perdia sua filha única de 12 anos devia haver contratado um bom número deles. Daí os evangelistas falarem em uma multidão em alvoroço
E aí, pastorino, vai dizer que Marcos e Lucas anotam que alguém veio avisar ao pai que a menina já havia falecido. Era inútil incomodar mais o mestre. Diante da morte, quem teria poder? Mas Jesus então reanima a esperança do pai e escolhe os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para entrar com ele na casa, deixando de fora todos os que o acompanhavam. Ao entrar, manda que se retirem todos os que estavam no quarto da menina, permitindo a permanência apenas dos pais e dos 3 discípulos, provavelmente médiuns. Parece querer esconder o seu trabalho, mas ao passar pela multidão de choradores, ele avisa que parem com o barulho porque a menina não tinha morrido, mas apenas estava dormindo. Do grego kateudei, que é composto de eudô, dormir, e da preposição katá, que exprime o movimento para cima, de cima para baixo. Daí o sentido preciso do verbo usado ser está deitada para dormir, ou seja, ela está ali inerte. Uma afirmação dessa parecia uma zombaria, e o povo começa logo a rir e a caçoar dele. Apesar da demora dos preparativos, Jesus espera que todos saiam, o que deve ter levado algum tempo. A sós no quarto com os pais e os 3 discípulos, com toda a simplicidade, Jesus então segura a mão da menina, usando termos próprios exatamente para despertar quem está dormindo. Menina, levanta-te. A alegria dos pais, obviamente, foi muito grande, cuidando de regozijar-se. Mas o mestre lhe chama a atenção para a alimentação, porque a menina devia estar fraca, com fome ali, em vista do tempo que ela estava em jejum por conta da doença. Então, finalmente, a recomendação comum de que não se divulgue o ocorrido, que podia trazer prejuízo à missão espiritual de Jesus, com centenas de pedidos de todos os que tivessem mortos na família, e que desejariam que Jesus ressuscitasse os seus mortos, mesmo quando o karma não admitisse esse gesto. E isso viria a trazer, com certeza, descrédito e má vontade para com a tarefa de Jesus, fazendo inimigos gratuitos. Então essa cena vem demonstrar a ação da individualidade no ambiente das personalidades. Os detalhes aí indicam um simbolismo com rara precisão. Inicialmente, o chefe da sinagoga, que representa a mente, ao ver o estado lastimável da personalidade, que era sua filha única, recorre ao Cristo interno com absoluta fé, pedindo que ele realizasse ali um contato, que a tocasse. Antes de mais nada, o primeiro passo do Cristo é verificar que o resgate já fora completado pelo alto sacrifício, inclusive com derramamento de sangue. Olha aí a hemorroíça. Ele faz então cessar o fluxo sanguíneo que já durava 12 anos. Isso explica a razão de que os 3 evangelistas haverem colocado a cura da hemorragia exatamente antes de ser atendido o pedido da mente do pai Jairo. Depois vem o cuidado de querer realizar tudo em segredo. Mas antes disso, os servos, ou seja, os demais veículos, as emoções, sensações, etc., vêm comunicar à mente de que nada mais adianta para agir aí, porque a personalidade já sucumbiu ao peso do sofrimento. O eu interno, que é Jesus, renova-lhe a fé, confia. Ao se aproximar da casa, o corpo verifica que está cercado por uma multidão em alvoroço de elementais, de cama-roupas, de obsessores, de fluidos pesados, todos a querer apossar-se de sua vitalidade. Era necessária ali uma limpeza externa, então são todos expulsos da casa no socorro oportuno. Ele escolhe então, para entrar na casa da personalidade, o corpo físico, os elementos que julga necessário, os pais, isto é, o espírito e a mente, os 3 discípulos, Pedro, que representa as emoções, Tiago, o intelecto, e João, a intuição. Nesse ambiente de paz e de serenidade, tendo entrado no quarto e fechado a porta, o Cristo interno toma a mão da menina, ou seja, liga-se à personalidade, unindo-se a si, e fala renascer
da vida, da morte para a vida, num novo ciclo de existência, não mais apegado às ilusões terrenas da matéria, mas no mundo do espírito, embora continuasse dentro do corpo de carne. Uma vez despertada a personalidade, sua preocupação prende-se à fixação na vida espiritual, e para isso algo existe de indispensável e urgente: a alimentação do aprendizado, de que se encarregam a mente e o espírito. Temos, portanto, aí a exemplificação do que deve ocorrer na ressurreição de uma personalidade cujo karma tenha sido resgatado totalmente, sobretudo quando isso tiver ocorrido por vontade própria, pelo alto sacrifício, que vai até o derramamento de sangue. Esse resgate total, ou seja, 12 anos de hemorragia e 12 anos de vida da personalidade, deve ser verificado antes da ressurreição. É necessário que o espírito esteja purificado de qualquer resquício do passado e que não exista mais necessidade alguma de derramamento de sangue, que por isso se estanca. Vemos então o trabalho nos diversos planos. No plano físico, que é o primeiro plano, que estava inerte, deve ser trazido as sensações, o etérico, no segundo plano. As emoções, no terceiro plano, que é o astral, precisam ser transformadas no intelecto, no quarto plano. Tem que ser iluminado pelo alimento do pão subrassubstancial. E o espírito individualizado, que é o quinto plano, precisa voltar a comandar seus veículos inferiores, revivificando-os para a direção da mente, que é o sexto plano. Daí o nome do pai da moça ser exatamente Jairo, que significa sexto, como a gente falou na semana passada. Para então que a centelha divina, que é o Cristo interno, que é o sétimo plano, possa se expandir em uma manifestação plena através da personalidade ressuscitada, plasmando assim o homem novo. Note-se, diz Pastorino, que isso não significa que o karma deva durar 12 anos. O número 12 aí é simbólico de um término, de um ciclo. Por exemplo, os 12 signos do zodíaco, os 12 meses do ano, podendo esse ciclo contar qualquer número de anos. Nos 12 signos dos zodíacos nós encontramos aí 12 meses, no entanto computamos 52 semanas e 365 dias. E nada tem a ver com o número 12, é só um símbolo. O 12 é apenas representativo do fechamento de um ciclo completo. Interessante, né? Aí a gente vai para o capítulo Jesus em Nazaré, que se passa no sábado 21 de outubro do ano 29. Mateus, lá no capítulo 13, versículos de 54 a 58, diz: E chegando à sua aldeia, ensinava a eles na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, isso tudo? E ele lhes era uma pedra de tropeço. Mas disse-lhes Jesus: Um profeta só é desprezado em sua terra e em sua casa. E não exerceu ali muitos poderes por causa da incredulidade deles. Lá em Lucas, capítulo 4, versículos 22b a 30, é dito assim: E perguntaram: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente, e aplicareis a mim este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. O que ouvistes, sem ter sido feito em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua terra. Disse mais: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Mas sem dúvida digo-vos que muitas viúvas havia nos dias de Elias em Israel, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de forma que houve grande fome em toda a região. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma moça viúva em Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia no tempo de Eliseu, o profeta, em Israel, mas nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã, o sírio. Tendo ouvido essas coisas, eles ficaram cheios de raiva na sinagoga.
e levantando-se, o expulsaram para fora e o levaram até um precipício na montanha em que estava construída a cidade deles, para lançá-lo abaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Aí o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 1 a 6a, diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua aldeia, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? E que significam esses poderes operados por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E ele lhes era pedra de tropeço. Então Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia exercer ali nenhum poder, a não ser que pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admirava-se por causa da incredulidade deles. João também, num versículo apenas no capítulo 4, que é o versículo 44, diz assim: e o próprio Jesus atestou que um profeta não recebe honra em sua terra. Aí Pastorino vai dizer que em Marcos nós encontramos a sequência cronológica. De lá sai Jesus para a sua aldeia nativa, Nazaré, aonde deve ter chegado no fim do ano 29, sábado 21 de outubro, por aí. Com ele, seguem seus discípulos e comitiva, pois não foi para visitar parentes, mas para divulgar o Evangelho, a Boa Nova. Nazaré fica a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum e Jesus já passou por lá ao se dirigir para fixar residência numa cidade mais importante em maio ou junho desse mesmo ano, conforme a gente viu no volume 2 e conforme Mateus capítulo 4, versículo 13 e Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 22. Nesse trecho, Lucas se afasta de Mateus e de Marcos. Vejamos primeiro esses dois, na verdade, né? Repetindo o que fez na sua primeira visita, ele aguarda o sábado para, na sinagoga local, falar ao povo. Na segunda visita, não estamos informados do texto comentado por Jesus. A verdade é que suas palavras e fatos prodigiosos que dele se narram são operados aí em Cafarnaum por ele, literalmente, diatou cheiron autou, ou seja, por meio das mãos dele, suscitavam ali uma série de indagações. Os nazarenos sabiam que ele era de condição modesta, a gente vê que Marcos ele é colocado como carpinteiro tectô, Mateus como filho de carpinteiro tou tectonos. Sabiam que sua mãe se chamava Maria, com o verbo no presente, do indicativo indicando que ela ainda se achava encarnada entre eles. Sabiam também que tinham 4 irmãos, cujos nomes são citados. Tiago menor, considerado uma das colunas da comunidade de discípulos, conforme a gente vê Paulo falar lá no texto em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, também no capítulo 2, versículos 9 e 12. E Flávio Josefo também fala disso. E ele também era autor de uma epístola, chefe do grupo de Jerusalém até sua morte lá no ano de 62. José, Judas, denominado Tadeus, outro dos discípulos, e Simão, que nós não sabemos se seria o Simão Zelote, que também era discípulo de Jesus. Das irmãs a gente não sabe os nomes, que não são citados, mas deviam ser várias por conta do adjetivo empregado. Todas as suas irmãs, né? Dado esse conhecimento de sua origem, de sua família, de sua educação, os nazarenos então se perguntam como teria ele conseguido tamanha cultura e de que modo ele teria obtido os poderes de dominar a natureza. Então, diante do conhecimento, não podia ser um Messias cuja origem devia ser desconhecida, conforme João, capítulo 7, versículo 27. Então a própria figura de Jesus fez-los tropeçar na incredulidade e na desconfiança. Jesus cita então um provérbio, aproveitando a oportunidade para demonstrar a seus discípulos contemporâneos e também posteriores que jamais pensassem em conquistar para a sua crença os seus familiares e os seus conterrâneos.
o profeta só não recebe honra em sua cidade, entre os seus parentes e em sua família. Sêneca, o filósofo, tem a mesma opinião. Ele vai dizer justamente que o que está no lar é julgado vil. Então, dessa maneira, a não ser alguns enfermos a quem curou com seus passes, com sua imposição de mãos, nada mais pôde fazer por falta da fé dos compatriotas. Sem a receptividade indispensável da fé, que é a substância da coisa desejada, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, e, portanto, forma o vácuo que atrai os fluidos magnéticos, qualquer irradiação se perde no ar, não adere e escorrega pela superfície sem conseguir penetrar na criatura, como ocorre com a água numa superfície impermeabilizada. Então, Marcos é explícito quando ele afirma, conforme traz Pastorino, que Jesus não conseguiu, o que para nós é de suma importância para ensinar-nos a não desanimar quando também se não conseguirmos realizar determinados efeitos benéficos em certas pessoas. Uma advertência para admoestar-nos: nem tente. Nota aí que Marcos coloca, que Jesus se admirou da falta de fé, da incredulidade deles, o que provavelmente esperava, como todos nós esperamos dos familiares, uma maior compreensão e mais fé, provocada exatamente pelo velho conhecimento e pela antiga amizade dos companheiros de infância, aos quais, mais do que a ninguém, nós desejamos ajudar e a fazer, a subir, a evoluir, a crescer. Então, inegavelmente, fala Pastorino, a lição é profunda e eficaz. Lucas relata essa visita em termos diferentes, talvez porque longe dos acontecimentos e sem ligação pessoal com os nazarenos, ele não tem ali tido receio de relatar fatos mais graves. Ele começa salientando que o próprio Jesus percebe a descrença deles e lê o pensamento que eles não haviam ousado proferir em voz alta. Certamente me direis: médico, cura-te a ti mesmo, o que fazes aqui fizeste em favor de Cafarnaum. Aí, dito isso, ele responde com outro provérbio: nenhum profeta é aceito em sua pátria. E para confirmar, ele cita dois exemplos extraídos da própria Escritura. Refere-se primeiro a Elias, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 e seguintes, perseguido pelos seus na grande fome que durou 3 anos, e Lucas vai colocar de 3 anos e 6 meses, e não pode atender a ninguém, mas renovou a provisão de azeite e farinha de uma viúva em Sarepta, ao sul de Sidom. O outro refere-se a Eliseu, quando curou de lepra o sírio Naamã, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 e seguintes, embora não tenha curado nenhum leproso na Samaria. Essas palavras causam um certo tumulto na sinagoga, provocada aí pelo desrespeito que se torna raiva contra um insolente, que além de nada fazer, diz que só beneficiará outras cidades. Levantou-se então a multidão e expulsou ele aos empurrões na sinagoga, levando para um precipício da montanha em que estava construída a cidade. Aí Pastorino vai dizer que não é necessário que a gente suponha, como diz a tradição, que se tratava do rochedo de Esdrelon, que fica a 3 quilômetros de Nazaré. Não. Qualquer altitude de 3 a 4 metros dava para, após jogá-lo embaixo, poder liquidá-lo pela lapidação. Aí Pastorino vai dizer que a calma de Jesus, em sua tranquila dignidade, fez que ele se voltasse sereno, passasse no meio deles, sem que eles conseguissem mover um dedo só contra ele. Num silêncio constrangedor, eles o veem se retirar. Para quem tivesse boa vontade, o simples fato de haver Jesus passado pelo meio deles, silenciando a multidão enfurecida, bastaria para demonstrar o sinal que eles haviam desejado. A quem lê o Evangelho de Lucas em seguida, não deve estranhar, fala Pastorino, o fato de que ele tenha reunido numa só narrativa as duas visitas de Jesus a Nazaré. Na primeira, ele se declara categoricamente o Messias, tendo reservado para os seus conterrâneos a primeira revelação explícita, e com isso conquista-lhes a benevolência,
Cerca de 4 meses depois, Jesus vai colher o resultado de sua declaração anterior, mas o ciúme causado pelo ministério realizado fora da pequenina aldeia suscita-lhes uma má vontade, que chega ao despeito e à raiva, como coloca Pastorino. Lucas, de modo geral, gosta de terminar a narrativa no mesmo local, mesmo que para isso tenha que unir 2 pormenores afastados no tempo. Então, todas as vezes que uma criatura dá o salto da personalidade para a individualidade, ela se vê a braços com sérios problemas no seu círculo de parentesco e de amizades. Daí a quase necessidade de um indivíduo se afastar de casa para poder dar cumprimento às tarefas que lhe competem. E aí Pastorino vai dizer que em casa ele não é recebido. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. No entanto, os de fora da casa consanguínea, todos os que o receberam e creem em seu nome, a eles dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Embora, também colocado o texto, não tenham nascido de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque nasceram de Deus, conforme a gente vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Mas os mais afins ali a nós espiritualmente, sempre os encontramos fora do círculo doméstico. Uma lição que nós precisamos ter sempre diante dos olhos, para não desanimarmos ao ver que exatamente os que são ligados a nós pela convivência, esses é que mais nos repelem e até muitas vezes nos perseguem e caluniam, porque damos mais atenção aos outros do que a eles. Aí Pastorino vai dizer que são trazidos argumentos de direitos adquiridos pelos laços do sangue, pela afeição mais antiga, e todos tropeçam naquele que pode elevá-los na evolução, mas que não conseguem, pela falta de fé da parte deles. O próprio Jesus se admira da incredulidade deles, dizendo-nos com isso que o mesmo pode ocorrer conosco, se a gente tentar seguir o seu exemplo. Então, o Pastorino vai dizer que os franceses dizem com tranquilidade, trazendo para o cotidiano o que Jesus disse. Eles dizem assim, só na própria terra o profeta não é honrado. Em outro sentido, mais restrito, encontramos que os piores inimigos dos homens são seus parentes mais íntimos e mais próximos. Ou seja, são os veículos inferiores. Quando o espírito descobre os altos cimos espirituais e quer escapar à personalidade, negando a personalidade, os mais ferrenhos opositores são o seu próprio intelecto, que duvida, são suas emoções que o arrastam para fora de si, são suas sensações que reclamam maior bem-estar e comodismo, seu corpo que pesa tristemente numa sonolência que corta qualquer meditação. Diante do próprio eu pequenininho, o eu maior se vê rejeitado, negado e até, se possível, expulso, pois é julgado como se fosse um intruso que busca destronar o vaidoso e personalista eu de suas ilusões efêmeras, o ego. No e noutro caso, aquele que souber vencer os percalços e óbices, amando o Cristo mais que sua própria personalidade, conforme coloca Mateus no seu Evangelho, e que souber perseverar até o fim, o próprio Mateus também fala isso no capítulo 10, versículo 22, esse obterá a vida imanente. Mas caso deixe envolver por laços asfixiantes que escravizam a criatura, não obterá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 21. Fomos avisados com clareza, sem ambages, sem rodeios, sem evasivas, sem subterfúgios. Cabe a nós agora a decisão. Olha aí que interessante, hein? Sabemos que seremos rejeitados uma vez abraçando a causa do Cristo. Então não cabe mais qualquer desculpismo. Cabe que vençamos as nossas inferioridades, as nossas dificuldades. Ufa, muito trabalho à frente, né? Mas sigamos. Um grande abraço e com fé em Deus até semana que vem. Tchau, tchau.